Olá, confrades! Aqui novamente quem fala é Luiz, narrador da Fraternidade Monárquica. Em comemoração do aniversário de Sua Majestade Dom Pedro I, fizemos esse vídeo para contar um pouco da história do libertador brasileiro. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, também conhecido como Dom Pedro I do Brasil, o Libertador, ou Dom Pedro IV de Portugal, o Libertador e o Rei Soldado, foi um homem de extrema importância para a história, tanto dos brasileiros quanto dos portugueses. Nosso antigo e falecido imperador nasceu no dia 12 de outubro de 1798, no Palácio Real de Queluz, em Portugal. Seu pai era o até então príncipe regente Dom João VI de Portugal. Sua mãe era Carlota Joaquina da Espanha. Dom Pedro permaneceu em terras lusitanas até seus 10 anos de idade, quando partiu rumo ao Brasil em 1808. A família real estava fugindo das tropas francesas, que estavam sendo comandadas por Napoleão Bonaparte. Pedro era mais adepto a atividades que exigiam habilidade física, sendo um bom cavaleiro e bom ferreiro. Além disso, tinha talento com artes como pintura, entalhamento e música, tendo em vista que foi ele quem compôs a Sinfonia do Hino da Independência. Dom Pedro I se casou com Dona Leopoldina Habsburgo-Lorena, da Áustria, em 13 de maio de 1817. O casamento deles serviu para assegurar um acordo entre os dois países. Portugal visava uma aliança com uma nação que saía vitoriosa na luta contra Napoleão na Europa, e que tinha grande influência na Santa Aliança. A Áustria almejava uma aliança com uma nação que possuía grandes territórios na América. Acabou achando o Império Português. Logo após esses acontecimentos, devido à derrota de Napoleão na Europa em 1820, ocorre em Portugal a Revolução Liberal do Porto, a qual exigia que Portugal voltasse a ser o centro administrativo do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que havia sido criado por Dom João VI. A Revolução exigia também que a família real voltasse ao país. Com essa pressão, em 1821, Dom João jura lealdade à Constituição portuguesa e retorna ao seu país, deixando Dom Pedro como príncipe regente brasileiro. Mais tarde, neste mesmo ano, as cortes portuguesas exigiram o retorno do regente também. Dona Leopoldina, sua esposa, conseguiu convencê-lo a ficar no Brasil. Além disso, nosso príncipe, o imperador, recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas que pediam sua permanência no Brasil. Este número era impressionante para uma cidade de 120 mil habitantes. Sendo assim, no dia 9 de janeiro de 1822, ele disse: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica", caracterizando o famoso Dia do Fico. Dom Pedro estava em viagem a São Paulo para fins políticos, deixando Dona Leopoldina como regente, quando uma carta que continha novas ordens de Portugal chegou em suas mãos. Emergencialmente, foi convocado um conselho por ela, que ficou decidido realizar a independência. José Bonifácio também teve um grande papel nessa decisão, declarando em uma de suas cartas: "Senhor, as cortes ordenaram minha prisão por obediência a Vossa Alteza, e no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em vos servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito." O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado publicamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes e direi até a dissertação que diz de já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação. Eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que hoje é escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais do que sua esposa deseja sua felicidade, e ela lhe diz em carta que, como esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações de obediência às despóticas cortes portuguesas, que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique é o que todos pedem ao magnânimo príncipe, que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nessa grande e tão nobre terra.
tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal por opressão das coroas, nesta terra que tanto estima Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Essas cartas foram enviadas a Dom Pedro, que estava nas margens do rio Ipiranga, e no dia 7 de setembro de 1822 proferiu as seguintes palavras: pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. E por 2 vezes bradou: independência ou morte, tornando o Brasil independente de Portugal e o elevando ao status de Império do Brasil. Logo após esses acontecimentos, Dom Pedro foi proclamado pela população o imperador do Brasil e foi coroado no dia 1º de dezembro de 1822. Seu reinado foi marcado por revoltas separatistas e centralização do poder por parte do mesmo. O poder passou a ser descentralizado a partir de 1831. Foram feitos de seu governo o outorgamento da Constituição Imperial, de 1824, além da Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, onde separou e virou o atual Uruguai. Ele conseguiu outro grande feito para o Brasil, a unidade da pátria. Conseguiu conter todas as revoltas separatistas, impedindo que o Império do Brasil se fragmentasse em diversas republiquetas caudilistas, assim como aconteceu na América Hispânica. No dia 10 de setembro de 1834, já doente, Dom Pedro ditou uma carta aberta aos brasileiros, em que implorava a adoção da gradual abolição da escravidão. Escreveu o imperador: a escravidão é um mal e um ataque contra os direitos e a dignidade da espécie humana. Porém, suas consequências são menos prejudiciais para aqueles que sofrem no cativeiro do que para a nação, cujas leis permitem a escravidão. Ela é um câncer que devora a moralidade, mostrando que desde o começo do Império já havia o sonho da abolição da escravidão, este que foi conquistado em 1889 com a assinatura da Lei Áurea pela neta de Dom Pedro I, grandíssima Princesa Isabel. Dom Pedro I teve vários filhos, alguns deles inclusive bastardos. O imperador nunca foi fiel a Dona Leopoldina e sempre buscou esconder as suas amantes. Mas a história foi diferente. O imperador se apaixonou à primeira vista por Domitila de Castro Canto e Melo, a futura Marquesa de Santos. No início, a relação era escondida de todos, com eles trocando cartas fogosas e se encontrando escondidos. Porém, com o passar do tempo, o relacionamento passou a ser do conhecimento de todos, inclusive da própria imperatriz. Domitila recebia regalias do imperador, adquirindo uma considerável fortuna, inclusive uma mansão, a Casa Amarela. Além disso, ela influenciava muito o imperador, fazendo ele se revoltar contra José Bonifácio, o patriarca da independência e o ministro do império. A relação extraconjugal de Dom Pedro foi desgastando muito a imperatriz, tendo de conviver no mesmo espaço que a amante do seu marido. Então, no dia 11 de dezembro de 1826, Dona Leopoldina, nossa primeira imperatriz, falece no Paço de São Cristóvão, enquanto Dom Pedro estava lutando na Guerra da Cisplatina. Após a morte de Leopoldina, Dom Pedro percebeu que tinha tratado miseravelmente a imperatriz. Basicamente, ele só sentiu falta quando já não a tinha mais. Sua relação com a amante começou a se despedaçar, rompendo completamente quando Dom Pedro se casou novamente. Dessa vez, formalmente, com a princesa Amélia de Leutenberg, em 2 de agosto de 1829. Depois de muito tempo sob domínio turco, a Grécia começou a se libertar. Porém, ela estava buscando por um príncipe estrangeiro para ocupar o trono, enviando cartas para a coroa portuguesa e comparando Dom Pedro I com Constantino. Para os portugueses, a proposta era interessante, pois acreditavam que com o príncipe longe do Brasil, poderiam impedir a independência e retorná-la à condição de simples colônia. Porém, nosso primeiro imperador não aceitou. A Espanha passava por um período de crise e repressão, com os liberais sendo presos e a imprensa censurada. Em 1826, os liberais espanhóis ofereceram a coroa de seu país ao imperador Pedro I do Brasil, o que resultaria na unificação do Império do Brasil, do Reino de Portugal e Algarves e do Reino Espanhol. Contudo, ele também não aceitou esta proposta. Após todas as instabilidades de sua vida pessoal, surge mais um problema. Seu irmão, Dom Miguel, assume o trono no lugar de sua filha Maria II, tendo caráter autoritário. A insatisfação do povo em relação ao imperador aumentou a pressão popular sobre ele.
Sendo assim, no dia 7 de abril de 1831, ele renuncia do trono em prol de seu filho Dom Pedro II, que passou a ser educado e preparado pelo seu amigo e ex-ministro José Bonifácio. Essa situação ocasionou uma guerra civil. Essa guerra durou de 1832 a 1834. Envolve a sucessão ao trono português. Por júri, o trono pertencia a Dom Pedro IV, mas, por ser imperador do Brasil, abdicou em prol de seu filho. O partido absolutista ficou insatisfeito com essa decisão, pois via Dom Miguel como herdeiro legítimo, argumentando que ele era português de verdade, pois decidira voltar à sua terra natal enquanto Dom Pedro tinha ficado no Brasil. Com isso, começou-se essa guerra civil entre absolutistas, liderados por Dom Miguel, e os liberais, liderados por Dom Pedro. Depois de diversos embates, os liberais saíram vencedores da guerra, liberando Portugal do autoritarismo. Apesar de seus defeitos e vacilos, Dom Pedro foi fundamental para a história dessas duas nações, tanto do Brasil quanto Portugal, pois tornou o Brasil independente das tiranias e dos abusos portugueses, além de manter o país unido e deixou Portugal livre do autoritarismo de seu irmão. Esses foram seus maiores legados. Pedro sempre teve uma boa saúde durante toda a sua vida, exceto por surtos de epilepsia a cada alguns anos. Todavia, a guerra o enfraqueceu. Durante a guerra, ele montou canhões, cavou trincheiras, cuidou de feridos, comeu dentre soldados mais baixos e lutou sob fogo pesado. Após isso, ele contraiu uma tuberculose. Então, no dia 24 de setembro de 1834, nosso amado imperador, nosso libertador, faleceu em decorrência dessa doença, no Palácio Imperial de Queluz, o mesmo lugar que nascera quase 36 anos atrás. Aqui fica a minha despedida e meu agradecimento a todos que ficaram até o final. Se inscreva no canal e deixe seu like para mais vídeos da nossa fraternidade. Como sempre, vamos sim restaurar o Brasil. Ave Glória, Ave Império. Um abraço, meus caros confrades.